Olá, pessoal, mais uma aula aqui de informática voltado. Olha só, pessoal, informática aqui para a banca IBFC, que atualmente está aí com o concurso dos Correios. Então, se você chegou aí por conta dos concursos dos Correios, bem-vindo, prova dia 15 de dezembro, tá certo? Estamos aqui nesta sequência de gravação, pensando nessa banca, na aula de número 11. Apesar de estar aparecendo aqui a aula 10, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui na tela, é a nossa aula gravada de número 11, que vai falar de extensão de arquivo, tá certo? Bem-vindos aqui a Explica Isso Direito Concursos.com. Pessoal, vamos lá. Você está aqui no nosso canal do YouTube, onde nós divulgamos todas as aulas em vídeo aqui, tá? Se você quiser colaborar com a gente e ajudar a vocês também na preparação para este concurso, por exemplo, dos Correios, no nosso endereço explica isso direito concursos.com, você tem condição de baixar todas as apostilas em PDF desse concurso, à exceção de matemática, porque matemática, ao você adquirir lá no nosso endereço explicaisedireitoconcurso.com, você vai ter acesso às aulinhas de matemática que estão postadas lá na nossa plataforma, tá bom? O valor de R$ 29,90 você pode até parcelar. Nós estamos aqui fazendo divulgação da nossa plataforma, do nosso curso lá? Não. Lá é apenas um recurso a mais que você tem, onde você pode adquirir os PDFs e até mesmo, se quiser, assistir às aulas de matemática e até de português que estão disponibilizadas lá. Mas aqui na playlist dos Correios você encontra o curso completo de português e outras interessantes aí para o concurso dos Correios. Sem mais enrolação, a gente vai lembrar vocês que é uma aula básica, bem básica mesmo, mas é isso que a banca exige, esse conhecimento básico que está exposto aqui. Básico que muita gente não conhece, no concurso é importante. Extensão de arquivo, basicamente o que é, pessoal? Às vezes você tem um nome, por exemplo, quando você gera uma planilha, por exemplo, do Excel, ou quando, se você está trabalhando com o Word, por exemplo, e você vai salvar o documento, você escolhe um nome para ele, correto? Digamos lá, planilha 1. Automaticamente, por você estar trabalhando com o Excel, ele vai gravar aquele arquivo com uma extensão. Ou seja, o nome do arquivo é esse que você escolheu. E ele vai acrescentar, por isso que chama extensão, um ponto e a extensão correspondente ao programa do Excel. Quando é um programa do Word, por exemplo, da Microsoft, ele vai colocar uma extensão correspondente que vai mostrar que aquele arquivo deve ser aberto por o Word da Microsoft. E assim, outros softwares que geram possibilidade de gravação, né? Ele vai gravar com uma extensão correspondente. Por exemplo, é possível imprimir um arquivo do Word, do Excel, para que ele apareça em um formato famoso PDF, que são os PDFs que vocês adquirem acessando explicaisodireitoconcurso.com, por exemplo, não é? E ali eu mando imprimir e imprimir em PDF. Isso nada mais é do que salvar o arquivo no formato PDF, tá certo? Muito bem. Vamos ver então essas extensões. O que é uma extensão? Uma extensão de arquivo, né? Vamos lá então. Ok? Aparecendo aí na tela para vocês que é uma extensão de arquivo. É uma sequência de caracteres que aparece após o nome de um arquivo, geralmente precedida por um ponto. Ela indica o formato do arquivo, tá bom? Vamos pegar aqui uma... Ótimo. Indica o formato do arquivo. Então, o que a extensão do arquivo faz? Indica o formato do arquivo e informa o sistema operacional, por exemplo, o meu sistema operacional é o Windows, né? Qual programa deve ser usado para abrir aquele arquivo. Então, a extensão é um formato de arquivo, indica um formato de arquivo
que, por sua vez, informa o sistema operacional, o seu Windows, por exemplo, ok? Qual é o programa que ele deve utilizar para abrir aquele programa? Muito bem. Ó, vale lembrar que esses formatos, às vezes, podem ser abertos em outros programas que são compatíveis, tá? Então, lembrando disso, alguns formatos são abertos por programas compatíveis. Legal? O formato de extensão de arquivo, né, essa extensão ela é formada de 3 ou 4 caracteres em geral. Por exemplo, o .docx, o .pdf, o .jpg, o .jpeg, .txt. Então vamos lá. Os documentos de texto, por exemplo, docx, .docx e .txt, né? Um formato de texto mais universal, digamos assim, com menos formatação, ele vai com formato TXT. Imagem JPG, PNG, JPEG, por exemplo. Aqui são só exemplos, tá? Vídeo MP4, .mp4.avi, certo? Planilhas, por exemplo, do Excel, XLSS, XLSX, tá? Bem, aí o sistema operacional vai identificar, através dessa extensão, qual é o programa que ele deve associar àquele arquivo, certo? Para poder abri-lo. Principais extensões de arquivos, as principais. O .doc e o .docx são utilizadas pela Microsoft para salvar os documentos do Word, certo? Então, utilizada para textos criados no Microsoft Word. .docx é a versão mais recente. As versões anteriores utilizavam .doc, agora docx, e ela tem uma compactação melhorada. Compacta melhor o arquivo, ele fica menor e de maior qualidade, inclusive. O .txt, texto simples, né? É TXT porque é text em inglês. É um arquivo de texto sem formatação e que pode ser aberto em qualquer editor de texto básico. Certo? Ótimo. .pdf, chamado de Portable Document Format. É documento de formato portável. Legal? É um formato amplamente utilizado, muito conhecidos, inclusive vocês podem, como eu disse, baixar as apostilas, esta inclusive no formato PDF, acessando o nosso Explica Isso Direito concursos.com. Ó, vale lembrar, né, que o formato PDF ele pode ser gerado a partir de praticamente qualquer documento hoje, desses que a gente falou aí, ele pode ir para o formato PDF, menos e principalmente os arquivos de mídia, o MP4, né, AVI, porque são arquivos de vídeo, então não tem como exportar para PDF. Extensões de imagens. Imagens, quando a gente pensa em imagem, a gente pensa em JPG, JPEG, a gente pensa em PNG, em GIF ou GIF, alguns falam GIF, né? Eu falo GIF. Então, JPG e .jpg, .jpeg, né? Em inglês está aqui, Joint Photograph Experts Group. Não precisa guardar esses nomes em inglês que eu pronuncio, não. Só guarde JPG, .jpg, formato de imagem e de imagem compactado, viu, pessoal? Ele é ideal para fotos e imagens de alta resolução que necessitam de menos espaço de armazenamento. Legal? Então, JPG é para imagens. Legal? Associem isso, aí você tem que guardar, tá bom? PDF, arquivos em geral,
E o PDF, pessoal, ele gera como se fosse uma imagem daquele documento, seja um documento de planilha, um documento do Word, por exemplo, tá bom? Ele gera como se fosse uma imagem, mas não é apenas uma imagem, não. É um documento que poderá ser formatado com o programa adequado. Tá bom? A vantagem dele é que ele reduz imensamente o tamanho do arquivo, tá certo? Quando você vai gravar um documento do Word, por exemplo, do Excel, ele vai gravar no formato TXT, por exemplo, né? Ou XSLX. Então, são mais complexos. O PDF ele é muito mais simples. O JPEG e JPG para imagens, imagens que vão parecer fotografia, né? Para quem não é muito afeito a utilizar esse tipo de programa. O ponto PNG é também em formato de imagens, tá? Só que ele não tem perdas, é ideal para gráficos e imagens com transparência, ele é mais requintado mesmo. O ponto GIF, ou GIF, Graphics Interchange Format, suporta animações simples e geralmente curtas, né? Amplamente utilizado para imagens animadas da web, tá bom? Quando você tem aqueles animaçõezinhas, memes, né? Certo? Que são transformados muitas vezes em memes, é no formato GIF. Legal? Extensões de áudio e de vídeo, importante, né? MP3 é o formato de áudio compactado, né? Amplamente utilizado para músicas e podcasts. Quando existia aqueles aparelhozinhos que pareciam um pendrive de reprodução de MP3, a gente chamava o aparelhozinho de MP3. O ponto MP3 é o arquivo, né? O ponto WAV, WAV, tá, pessoal? Waveform Audio File Format. É o formato de áudio de alta qualidade, sem compressão, ou seja, o arquivo fica muito maior em tamanho. É ideal para gravações profissionais que requer riquezas de detalhes, né? Então usa o WAV. O MP4 é um formato de vídeo bem mais popular, é compatível com a maioria dos dispositivos e players e tem também uma alta qualidade. O ponto AVI, Audio Video Interleave, se quiser em inglês, é o formato de vídeo com alta qualidade, mas que pode gerar arquivos muito grandes, tá bom? Então, vantagens do MP4 em relação ao WAV e do AVI é o seu tamanho, ele fica bem menor. O MP3 é menor ainda, mas o MP3, pessoal, é só áudio, tá? Enquanto que os outros três, áudio e vídeo. Extensões de planilhas e apresentações, as apresentações do PowerPoint, por exemplo, né? Então, o XLSX é o Microsoft da Excel que gera esse tipo de formato de arquivo para planilhas criadas então no Microsoft Excel. Armazena dados, fórmulas para cálculo e além das imagens ali inseridas no documento. O ponto ODS, do Open Document Spreadsheet, é o equivalente do XLSX, mas utilizado pelo pacote da LibreOffice, não é? Que é um pacote aberto e que de código aberto e que é muito parecido com o Excel. A diferença é que o Open Document, né, que utiliza o formato ODS, ele é gratuito. O ponto PPT, então gravem isso, hein? Ponto XLSX é do Excel, ODS é de planilhas também de cálculo, então aqui ó, quando falo do Excel, estou falando planilha de cálculos, né? O ponto ODS também planilha de cálculo. Agora, o ponto PPT e o ponto PPTX é do Microsoft PowerPoint. Atualmente, a versão nova, né, do PowerPoint é o ponto PPTX, tá bom? PPT, extensão de arquivo de apresentação de slides. O Microsoft PowerPoint trabalha com slides, tá certo? A gente já estudou um pouquinho aqui sobre o Microsoft PowerPoint.
Agora, algumas extensões exigidas neste concurso são aquelas dos formatos de compactação de arquivos, onde se transmite uma grande quantidade de informação e de arquivos num formato bem compactado. O ponto .zip é o mais conhecido de todos, né? Utilizado para agrupar vários arquivos ou pastas em um único arquivo, economizando muito espaço para transmitir, por exemplo, mandar via e-mail e etc. Tá? O ponto RAR, ele é similar ao zip, mas geralmente oferece uma melhor compactação e funcionalidades adicionais como proteção por senha. Então, zip e RAR, eles são formatos de compactação de arquivos, muito utilizado para agrupar vários arquivos quando eu quero portar, carregar esses arquivos comigo, ou quando eu quero transmitir pela internet. Veja que esses formatos não são formatos de um programa de planilha, né, de cálculo, ou de um documento, ou de um arquivo de vídeo ou de áudio. Não, não, não. Ele vai compactar os arquivos que são solicitados para serem compactados, para serem guardados ou transmitidos com uma que são, a gente chama de arquivos mais leves, porque eles têm um tamanho menor, certo? Dado em bytes, kbytes, megabytes e, quiçá até, enfim, terabytes, né? Extensões, arquivos executáveis, importante, essa banca também permite não, cobra. Por exemplo, quando você vê um arquivo com uma extensão .exe, inclusive tome cuidado com ela, porque são extensões usadas para programas executáveis no Windows. Quando clicado, o arquivo .exe inicia um programa ou aplicativo ou até um malware, um programa aí que é invasor, né? Tipo vírus, tal. Geralmente programa invasor, né? O ponto .bat, B-A-T, batch file, é arquivo de script para sistemas Windows usado para automatizar tarefas por meio de comandos. Bem menos exigidos nessa banca, mas está aqui. Vamos lá, pessoal, o que você tem que saber? Decore essas extensões. Extensões de arquivos de documentos, do Word, de documentos de planilha de cálculo e de arquivos de áudio, de vídeo, para vocês saberem reconhecer. Inclusive, os arquivos executáveis são essas duas extensões. Essa banca pode justamente pedir esse tipo de conhecimento e é isso que ela vai exigir nessa prova. Bem, como eu já disse, como é que funcionam essas extensões? Elas vão mostrar ao sistema operacional qual é o programa que deve ser utilizado para abrir, então, os respectivos arquivos, tá bom? Bem, alteração e conversão de extensões de arquivo. É possível ser alterada uma extensão? Por exemplo, é possível alterar um documento de .docx para .pdf, né, extensão PDF? É possível. Um arquivo .jpg renomeado para TXT, ok? Ele não vai ser aberto, por exemplo, com uma imagem, legal? Porque o .txt é um formato de arquivo de texto bem simplesinho. Então, em alguns casos, mudar manualmente a extensão de um arquivo pode fazer com que ele não funcione corretamente ou apareça apenas símbolos e códigos na tela ininteligíveis para a maior parte dos usuários, tá bom? A extensão, pessoal, ela precisa, né, corresponder ao formato, o formato com o conteúdo. O conteúdo é, por exemplo, de imagem, não adianta querer transformá-lo em TXT. Não vai funcionar direito. Isso quando funciona. Conversão de arquivos, por exemplo, conversão de documento de docx para PDF, muito comum, né? Conversão de imagem PNG, que é mais complexa, para JPG. Conversão de áudio, por exemplo, de MP4 para AVI ou de AVI para MP4 e assim por diante. Quais são as ferramentas mais populares para fazer esse tipo de conversão? O Small PDF,
é um conversor de PDF online, tem muitos outros, tá? Zanzar, por exemplo, conversão de diversos formatos como vídeo, áudio e documentos também. Cloud Convert, né? O conversor na nuvem, suporta mais de 200 tipos de arquivos para conversão. Como identificar a extensão de um arquivo, né? Como identificar a extensão de um arquivo. Então, no sistema operacional mais recentes, né, como o Windows, o Mac ou o OS, as extensões de arquivo podem estar ocultas. É possível, então, visualizá-las. Para isso é necessário ativar essa opção nas configurações do sistema. Aqui está uma coisinha um pouquinho mais avançado. Geralmente essa banca não pede isso, tá? Então lá no Windows você vai lá no explorador de arquivos, clica na aba exibir, marca a opção extensões de nome de arquivo para que seja mostrado. No Mac, tá aqui, ó, congela a imagem aí, você tem no Mac, tá bom? Depois aqui tem perguntas típicas desse concurso aí, né? Quais as seguintes extensões é utilizado para arquivo de imagem? Ó, vamos pegar aqui imagem, pessoal. TXT, formato simples de texto, né? PDF, a gente já viu MP3, né? Que é para áudio. É o .jpg, né? Arquivo de imagem. Muito bem. Pessoal, era isso nesta aula específica, tá? Eu achei até que eu iria conseguir gravar na mesma aula falando sobre teclas de atalho. Bem interessante. Então a gente tem basicamente para este concurso dos Correios, aí pensando nessa banca IBFC, mais 2 aulas para gravar para vocês. Teclas de atalho, não percam na próxima aula, não agora nesta, mas na próxima aula a gente vai falar de teclas de atalho. Para não ficar a aula extensa demais, vamos deixar cada aula para um assunto, né? Melhor, né? Teclas de atalho é importante, aguardem o lançamento dessa aula. Aproveitem então a aula de número 11 que falou sobre as extensões, importante, você não vai errar lá na prova, certo? Agradeço, viu, pessoal? Eu tenho gravado as aulas aqui para vocês, mas eu agradeço sim, porque vocês têm muitos lugares na internet para procurar aí, não é? O nosso canal é dedicado a gravar o conteúdo para concursos na íntegra. Assim que terminar a informática, a gente continua com as outras 2 matérias que a gente começou a gravar para o concurso dos Correios. E olha, fique atento aqui no nosso canal, se inscreva e continue assistindo os nossos vídeos. Eu deixo sempre esse recado, mas não é apenas por mim, não. Nós temos um curso completíssimo de português, por exemplo, aqui no nosso canal, inclusive nessa playlist do Correio. E ele é importantíssimo para você dominar a matéria gramática da língua portuguesa. Ele contém, em cada aula, ele contém a exposição da matéria, ele contém memorizações, contém também o treinamento necessário para você assimilar aquela matéria. Conheça o curso, tá aqui, assiste lá, inicie em morfologia com a aula 1, ok? E só depois de terminar a morfologia você vai em sintaxe, a análise sintática, tá bom? É isso, um grande abraço, obrigado aí e até mais, hein, pessoal? Quer comprar os PDFs? Explica isso direito concursos.com, R$ 29,90. Abração.